Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Estamos aqui no dia de hoje, 25 de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos em 22 do mês de Adar 2, do ano 5782. Estamos hoje no sexto dia da semana, e, portanto, preparação para o sagrado dia do Shabat. Então, desde já, a você e família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom, com muita presença divina e com as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, para que o seu Shabat seja ainda mais irradiante da presença divina, da presença das palavras de sabedoria do nosso Rebbe. O Rebbe diz, você ouve? Este é um desafio diário para nós, para que nós possamos estar conectados com os sábios do povo judeu, bem como com os sábios da Torá e também com o nosso tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que é não somente líder e um justo da nossa geração, como ele também traz para nós desde a década de 50 que esta é a última geração, esta é a geração de Mashiach, esta é a geração que verá a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Por isso, vamos estar aí cada vez mais conectados com o estudo da Torá e com as palavras de sabedoria. O nosso Rebbe diz para nós hoje, diferenças. Você ouve? Você está disposto a ouvir o que o Rebbe diz? Então vamos ver. Esta palavra de sabedoria do Rebbe, ele falou quando ele estava dando uma aula para as crianças. E as crianças estavam discutindo, num bom modo de dizer, obviamente, estavam discutindo com o Rebbe sobre a relação entre judeus e não judeus. Então as crianças judias, obviamente, nascendo num lar judaico, crescendo dentro de um lar judaico, estando na escola, e nesse dia que o Rebbe estava falando com eles, dando uma aula para eles, então as crianças queriam saber do próprio Rebbe qual é realmente a relação, o relacionamento entre o judeu e o não judeu. Então o Rebbe respondeu, o Rebbe diz, não tenha medo do outro porque ele é diferente de você. Há muito mais em comum entre os dois seres humanos, quaisquer, do que há diferenças. Quanto às diferenças, pense nelas como os ganchos que nos mantêm juntos. As diferenças são o que mais temos em comum. Então o Rebbe estava respondendo aquelas crianças judias, né, sobre essa pergunta que eles fizeram, qual é realmente a diferença ou qual é o relacionamento que se deve ter entre judeus e não judeus. Então o Rebbe disse, não se preocupe, muito menos tenha medo com as diferenças. O mundo judaico, a família judaica tem o seu padrão, seu estilo de vida, tem a sua ética, a sua moral, a sua religiosidade. E os não-judeus, entre as nações, né, são mais liberais, por assim dizer, né, não tem tanta dedicação como nós. Então essas diferenças de conduta, de ética, de espiritualidade, etc. e tal, né, não leve em consideração isso, muito menos tenha medo disso. Então o Rebbe diz assim, há muito mais em comum entre os dois seres humanos, né, no sentido de dois grupos, judeu e não judeu, né, do que quaisquer diferenças. Então existe mais em comum entre os seres humanos do que diferenças. E ele completando então disse, quantas diferenças entre essa questão toda que diferencia, como nós vimos agora recentemente na festividade de Purim, uma das, entre aspas, né, acusação de Ramã para o rei Assuero era que
havia nas 127 províncias do rei Assuero um povo diferente, que tinha leis próprias e estilo de vida próprio, que era diferente deles e também não obedeciam às leis do rei, né? E as leis que o povo judeu não obedecia do rei era exatamente o quê? Aquilo que era concernente à idolatria. Obviamente, o judeu não vai se submeter à idolatria. Então, nós vimos aí recentemente essa realidade. E quando a pessoa é perversa, ela faz falsas acusações, né? Pega as coisas no seu ponto de vista para o seu bel prazer, para trazer o quê? Acusações. Era como se falava antigamente. Antigamente, né, as pessoas recebiam uma educação, por assim dizer, aliás, péssima educação, né, em que falavam que para as crianças tomarem cuidado, porque judeus comiam criança, né, era uma propaganda perversa nesse sentido. E dentro do mundo judaico, realmente sempre foi a preocupação desse relacionamento entre judeus e não judeus. E por isso o Rebbe, na década de 50 para cá, ele enfatizou bastante essa questão, e dizendo, as diferenças são insignificantes diante de tantas coisas comuns que nós temos juntos, judeus e não judeus, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. E o Rebbe deixou bem claro isso daí. As crianças, elas cresciam realmente dentro de uma pura educação, certo? As diferenças não eram para ser levadas em conta e muito menos ter medo das diferenças. Mas as coisas são mais comuns entre os seres humanos do que se possa imaginar. Então, dentro desse aspecto, o Rebbe disse, as diferenças, vocês peguem elas como ganchos. Por que como ganchos? É no sentido de ganchos que puxa, para trazer mais próximo, chegar mais junto, poder estar mais próximos um do outro, poder olho no olho, conversar, falar, se conhecer e trazer um laço muito bom de amizade. Então, essas diferenças, use-as como um gancho, para que possamos unir judeus e não judeus. Por isso que o Rebbe Menachem Mendel, ele foi, dentro da história da humanidade, o Rebbe Menachem Mendel foi o único que realmente trouxe o mundo judaico para o meio das nações. Foi o único que realmente colocou em foco os não-judeus precisam receber de fato esta luz divina dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, o Rebbe, ele enfatizou, ele orientou, ele ordenou para que os seus rabinos saíssem das suas bolhas, por assim dizer, né? Ou seja, saíssem do seu ciclo interno judaico e se lançassem entre as nações, no meio dos não-judeus, e levasse para eles a luz da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A luz da presença divina, do único Deus, do único Criador, do único Salvador, que está de fato presente nos 5 primeiros livros da Bíblia. E através da década de 50 para cá, foi onde que realmente o mundo pôde conhecer mais de perto a verdade bíblica, a verdade celestial. E por isso, o movimento Bnei Noach, os não-judeus que têm abraçado a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, está crescendo dia a dia. Ou seja, o que o Rebbe disse às crianças, ele disse, use realmente as diferenças como um gancho para aproximar as pessoas. E sem sombra de dúvidas, a Torá é esse grande gancho que une a humanidade. E por isso a profecia de Isaías, e Yeshayahu diz claramente, que toda a terra a partir de Jerusalém, nos dias de Mashiach, toda a Torá, ela encherá toda a face da terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar.
ou seja, completamente as nações terão. O que nós estamos vivenciando hoje é, entre aspas, né, é um ensaio para os dias de Mashiach, onde teremos a palavra da verdade, a única palavra que liberta de fato, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esta é a única verdade que de fato liberta o ser humano, para poder adorar a Deus, servir a Deus como o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Por isso, as diferenças são insignificantes diante daquilo que há em comum na criação do ser humano. Porque Deus, ele é o Pai das misericórdias e ele é o Pai da humanidade. Então, por isso, seja forte, seja luz. O Rebbe diz, você ouve? Yehi Adoneinu Moreno, Verabenu Melech Hamashiach Leolam Vahid. Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades. Até amanhã.